Papam. Agora conectou. Conectando. Fala, pessoal. Tudo beleza? Estão me ouvindo? O som tá ok? Como tá aí? Então, beleza. Fala, Van. Joia. Então, tranquilo. Só esperar mais um minutinho pra fluir. E a gente vai dar início. Então, pra quem me conhece, eu sou o Kim. Pra quem não me conhece, eu também sou o Kim. A gente está fazendo as lives especiais, né, nesse período de isolamento social. Trazer algumas informações que são que eu acho, né, importantes para vocês nos seus atendimentos. Então eu vou trazer profissionais para a gente conversar um pouquinho sobre a prática clínica, tá? Hoje eu vou trazer o Caio. Daqui a pouco eu vou chamar ele para ele se apresentar, né, contar um pouquinho da história dele. Mas a gente estudou junto na faculdade. Isso foi em 2006 e aí demos início aí a uma questão de amizade e também a gente chegou a trabalhar em alguns projetos juntos, né? Hoje o que eu não atendo de fisioterapia eu passo para ele, porque ele tem mais conhecimento técnico, né? Pela prática clínica, pelas especializações que ele vai comentar um pouquinho com vocês, e ele consegue atender de forma mais eficaz, tá bom? Então esse conceito que eu sempre falo para vocês de trabalhar em forma conjunta é muito importante, tá? Para o tratamento. Então unir, né, a frente oriental e a frente ocidental para dar resultado para o nosso paciente, beleza? Hoje vai ser sobre os princípios da avaliação da fisioterapia. Então, quem é fisioterapeuta tiver dúvidas, Kim, eu não sou fisioterapeuta, né? Então, você me questiona, porque a gente vai falar sobre as articulações principais. Então, ombro, coluna, joelho. Então, você me questiona, porque provavelmente você já deve ter tido algum atendimento desse estilo no teu consultório, no teu espaço. E às vezes você não entende. Então a gente está aqui para conseguir explicar para vocês. A ideia é fazer uma relação, vocês vão entender um pouquinho mais para frente, uma relação da visão oriental com a questão da biomecânica que o pessoal aqui do Ocidente já conhece, beleza? Então eu vou chamar ele aqui e vamos dar início. Então, se a live cair, né? Se a live cair, a gente vai continuar, tá? Então eu vou recomeçar para a gente dar continuidade. Reconectar para a gente conversar, beleza? Vou chamar ele aqui e a gente já vai dar início. Faz um tempinho, né? Calma aí, tá virado, mano. Vira a câmera aí. Vai ter que deixar de pé. Isso. Beleza, deixar assim então. Tá ouvindo aí? Tá tranquilo? Beleza. Então, joia. Então vamos lá. Primeiramente, vou falar aí agora para você se apresentar. Esse é o Caio. A galera tá aí. E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Joinha. Então, eu sou o... Beleza, tudo bem? Tranquilo. Conta aí a tua história, meu. O pessoal saber quem é você. Beleza. Então, eu sou o Caio, sou fisioterapeuta. Eu conheci aí o André em 2006, quando entrei na faculdade, na São Camilo. A gente se formou em 2009, né, na São Camilo. Eu me interessei por essa profissão quando mais ou menos aí na década de 90, 99, 2000, eu acompanhei a minha avó num atendimento de fisioterapia e a partir daí eu me apaixonei pela profissão. Então, por isso que eu decidi seguir essa carreira. E não me arrependo até hoje. Tá? Então, desde quando eu me formei em 2009, né? Então, 2010 eu já fui para pós-graduação na área de fisioterapia musculoesquelética, na área de ortopedia, tá? Que eu fiz a pós-graduação lá na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Então, foi bem proveitoso, foi praticamente o que eu aprendi sobre a fisioterapia
ortopédica, musculoesquelética, fisioterapia esportiva, foi nessa pós-graduação, tá? A faculdade praticamente, como todos sabem, dá o básico do básico para a gente, e temos que fazer uma pós-graduação depois, não tem jeito, é só com a faculdade mesmo, o conhecimento da área, o conhecimento específico da área fica muito cru. Então, superficial, né? Muito superficial, muito superficial. Então, por isso que tem que fazer. Então, eu decidi fazer essa pós-graduação e não me arrependo até hoje, tá, de fazer. Essa pós-graduação durou 1 ano e meio. Daí, depois que eu saí dessa pós-graduação, tive dificuldade sim para arranjar emprego, como todas as áreas, né? E a gente tem essa dificuldade realmente para achar o emprego. Então, no começo, eu comecei a fazer alguns atendimentos, fiz curso de Pilates, então comecei a atender Pilates também. E daí depois eu fui desenvolvendo mais a minha prática, né? Então, entrei depois também numa clínica especializada mesmo em ortopedia, esporte. Fiquei trabalhando nessa clínica durante 2 anos, daí saí dessa clínica, continuei com atendimentos de Pilates também, e daí depois que eu comecei a atender essa nova fase aí do Pilates, eu comecei a trabalhar numa clínica nova, que é uma clínica lá em Alphaville, e até hoje eu tô lá. Também nessa clínica eu aprendi muito, nessa clínica atual que eu tô. Aprendi bastante com os profissionais que estão lá, que são profissionais muito qualificados. E até hoje não me arrependo, aprendi muito lá, estou aprendendo ainda. Como todo profissional, eu acho que aprende a cada dia, vai aprendendo cada vez mais. E a gente vai aprendendo com a vida, com a prática. E cada vez buscando mais conhecimento e tendo mais conhecimento, né? Nem todos, não dá para saber tudo. Se a pessoa sabe tudo, ela acaba não sabendo nada, né? Acaba não sabendo nada. Então a gente sempre tem que buscar conhecimento, sempre tem que estar em busca de novos conhecimentos, sempre estudando, para sempre se atualizar, sempre. Fora essa área ortopédica, eu também fiz a pós-graduação em acupuntura, tá? Meio que para eu ter mais ferramentas para eu poder atender meus pacientes. Fiz lá no SEATA a especialização em acupuntura. Também não me arrependo, tá? Foi também praticamente o básico do básico, da medicina chinesa, como eu estava falando também com o André. Eles não se aprofundam muito. Mas, apesar disso, eu também busco um pouco de conhecimento, estudando um pouco da acupuntura também, da medicina chinesa. E sempre buscando conhecimento, e isso me ajuda bastante também nos atendimentos. Eu acabo usando muito da medicina chinesa também, muitos atendimentos que eu realizo com meus pacientes. E é isso. Então, no momento, agora, eu trabalho com essa parte ortopédica, esporte, traumatologia também, e faço alguns atendimentos de acupuntura. E muito da acupuntura eu associo com a fisioterapia, associo com os meus atendimentos na fisioterapia ortopédica. E os resultados, meu? O que você acha dos resultados, quando tu associa? Então, é muito, muito benéfico, porque o meu foco maior, com certeza que eu tenho mais conhecimento, é a fisioterapia, tá? Uhum. Então, eu sempre busco ir pela linha da fisioterapia ortopédica. Então, por exemplo, um paciente com uma lombalgia. Vou lá, a gente trata, começa o tratamento, e depois, vamos supor, de 8 sessões, 10 sessões, o paciente falou, melhorei, mas melhorou 80%. E daí eu sempre busco saber, por que o cara melhorou 80% e não consigo melhorar os 100%? E daí eu penso sempre nas conversas que eu tenho com você. O paciente não é somente físico. O
paciente tem a parte cognitiva, tem a parte energética, tem a parte emocional. Então, daí depois que eu vejo que ele só melhorou 80%, daí eu vou pela linha da medicina chinesa. Então, eu busco esses conhecimentos, começo também a dar algumas orientações para ele, quanto dietoterapia, faço algumas sessões também de acupuntura, porque com isso já tive resultados que ele falou que melhorou 80%, e uma sessão de acupuntura ele falou, nossa, agora eu tô com 100% de melhora. E dei alta pro paciente. Em uma sessão de acupuntura, que ele falou que estava 80%, fiz uma sessão, melhorou os 20% que faltava, né? Sim. Então, por isso foi uma ferramenta muito, muito boa, a medicina chinesa, a acupuntura. Tá. Tu consegue fazer um comparativo, Caio, antes da MTC aplicada para ti, de resultado? Quanto tempo demorava as sessões só com a físio? Então, assim, não dá para falar, porque cada caso é um caso, né? Então, eu busco sempre, assim, sempre eu associo, não quer dizer que eu sempre deixo a acupuntura por último, né? Sempre eu busco associar os dois. Mas, às vezes, só com a ortopedia eu não consigo ter o resultado que eu esperava. Então, a medicina chinesa ajuda com isso também, né? Às vezes eu só consigo, assim, às vezes eu consigo tratar o paciente só com a medicina ocidental, só com a fisioterapia realmente ortopédica. Mas tem casos que eu preciso usar alguns utensílios, algumas ideias da medicina chinesa para tratar meu paciente também. Legal. Entendeu? Só com a ortopedia às vezes não consegue, não é sempre, não é 100%. Sim, tem muitas vezes que só com a fisioterapia ortopédica faço que eu consigo ter uma melhora muito significativa nesse paciente. Tá. E agora vamos para a parte prática, então. Pegar um exemplo aí o pessoal aí que acho que... Vamos levantar uma articulação que talvez seja mais comum. Falar de ombro, vai? Todo mundo tem ombro congelado, capsulite adesiva, tendinite. Para avaliar, né? Quando tu usa a avaliação, quais são os pontos que tu acha que são importantes para um profissional avaliar, vai? Um paciente chega com dor no ombro, qual que você cai? O primeiro eu preciso saber a queixa desse paciente, o que ele está sentindo. Em que região é essa dor? Daí ele vai mostrar a região, a gente vai avaliar, vai fazer a parte de palpação, inspeção, vai fazer alguns testes ortopédicos para saber, para a gente dar a hipótese diagnóstica. Às vezes também já vai ter um encaminhamento médico, então muitas vezes já vai vir com um diagnóstico, mas sempre é interessante a gente fazer esses testes ortopédicos para bater muito com o diagnóstico do médico, mas muitas vezes também o paciente ele não procura o médico, ele vem diretamente para a gente, no fisioterapeuta. Então, Caio, eu estou com uma dor no ombro, então a gente tem que investigar essa dor. Daí depois dos testes ortopédicos, a gente também tem que avaliar a mecânica desse paciente. Não só olhar somente o ombro, mas olhar também como está funcionando as outras articulações. Principalmente a escápula, a coluna torácica, a cervical, porque tudo isso pode ter influências com a dor no ombro desse paciente. Sim. Então, às vezes, vamos supor que ele tem o diagnóstico de bursite no ombro. Tá? Primeiramente, a gente, se está muito agudo o caso, a gente vai praticamente ir na parte inflamatória, a gente vai praticamente enfocar ali. Então, tirar a inflamação dele. Então, fazer um laser, fazer um ultrassom, soltar um pouco a musculatura de trapézio, de região de escápula. Mas depois a gente tem que enfocar o que fez com que ele tivesse essa bursite. Então, a gente sempre tem que ir na causa. Sim. Então, é isso que eu, às vezes, vejo muito fisioterapeuta fazer. Eles tratam sempre as consequências. Então, por exemplo, assim... Vou tratar a bursite. Então vai lá, faz um ultrassom, faz uns exercícios, manda embora, acabou. Então, a probabilidade desse cara, depois de, sei lá, um mês,
ou então um pouco mais, desenvolver essa bursite de novo, é muito grande. Por quê? Porque você só tratou a consequência, a gente não tratou a causa. Sim, A sim. causa é o quê? O que que levou ele a ter isso? Tá? Então, por isso que além da avaliação fisioterapêutica, a avaliação clínica mesmo, eu gosto sempre de avaliar a funcionalidade desse cliente, desse paciente. Como E o ele está se paciente, ele movimentando. entende isso? Você acha Entende, a que... gente, com certeza, entende. A gente fala, ó, primeiro a gente vai tratar a sua inflamação, isso vai, sei lá, não é nem número de sessões, a gente vai tratar a inflamação do cara, mas ao mesmo tempo a gente vai estar tratando também a mecânica dele. Uhum. Não é que é separado, primeiro trata a inflamação, depois isso, não. Lógico, você não vai colocar um exercício para indicar um exercício para o paciente fazer e ele acaba sentindo dor. Óbvio que você não vai fazer com que ele sinta dor. Sempre tem que fazer os exercícios apropriados para o momento. E evoluindo, cada vez que o paciente vai evoluindo, você vai aumentando a dificuldade dos exercícios. Tá? Mas esses exercícios sempre são baseados sempre eu me baseio sempre para melhorar a mecânica do corpo do paciente, o que fez com que ele sentisse essa dor, entendeu? Então sempre no movimento, né? Sempre no movimento. Então, por exemplo, a bursite é o quê? Uma inflamação na bursa. Muitas vezes essa inflamação na bursa é por consequência de uma discinesia escapular. O que é a discinesia escapular? A discinesia é quando tem a mecânica da escápula inadequada. Uhum. Então a gente tem que avaliar isso. Por que a mecânica da escápula fica inadequada? Muitas vezes por uma postura. A má postura leva a tensões musculares, principalmente musculatura de trapézio, elevador da escápula. Então, às vezes, quando o paciente levanta o braço, como a escápula não está movimentando muito bem, entendeu? Não tem uma mecânica boa dela, o que vai acontecer é que, às vezes, quando ela levanta, às vezes acaba sofrendo uma impactação, entendeu? Daí, por isso que a gente precisa avaliar, tem que saber o que está levando a essa dor. Então, sempre avaliar, sempre com todos os critérios, avaliar sempre com calma, para saber o que levou a isso. A gente trata sempre com uma boa avaliação, né? Total. Não dá para... você avaliar bem, você sabe o motivo dessa dor, você vai conseguir conduzir um tratamento excelente. Teoricamente, a importância, né? Acho que a coisa mais importante, né, do tratamento é a avaliação. Com certeza. Mas tranquilo. E sobre os testes, né? O pessoal fala de teste. No período que eu estudei, para hoje, evoluiu esses testes ou não? Teve algum teste novo? Ou são os mesmos? Os testes ortopédicos mesmo continuam os mesmos. Os testes ortopédicos, né? O que mudou daquela época acho que é a visão mesmo da fisioterapia, né? Que agora, assim, não sei se também tinha antes, né? Mas, porque, como eu falei, a gente estava na faculdade e tudo, mas a fisioterapia ortopédica tem que ter uma visão muito da biomecânica mesmo. Não somente daquela parte clínica, bursite. Então, eu vou fazer o teste da bursa, deu positivo, vou tratar, então, a bursa. Entendeu? Mas, assim, os testes mesmos, os testes ortopédicos praticamente não mudaram nada. O que mudou muito, na minha opinião, é a visão do fisioterapeuta para tratar o paciente, que agora trata muito mais visando a funcionalidade do corpo. Entendi. Entendeu? Tem que tratar bem a funcionalidade. Lógico, como eu falei, no começo o cara está com a dor no ombro, o paciente está com uma dor no ombro, está com uma dor que não pode nem movimentar o ombro. Você vai tirar essas tensões musculares, você vai tirar essa inflamação. Então isso às vezes pode durar, sei lá, umas 5 sessões. Você pode dar alguns exercícios, alguns exercícios para estabilidade de escápula, para trabalhar a consciência escapular desse paciente. Você pode. Se ele evoluir bem nessas 5 sessões, a gente já evolui nesse tratamento. Daí, depois dessa evolução, se ele já evoluiu bem, praticamente não está mais com dor, daí a gente pensa naquilo que eu tinha falado antes.
na mecânica do corpo no geral, entendeu? Porque daí a gente vai avaliar e vai ver, nossa, o que causou a dor no ombro dele foi isso, porque a torácica não está mexendo bem. Por exemplo, é um tenista que teve uma dor no ombro direito, levou até uma bursite, e a gente viu que praticamente quando ele ia fazer o forehand, que é a batida com a mão dominante dele, né? Uhum. Praticamente ele não roda, ele não tem uma boa rotação de tronco, entendeu? Então, se ele não tem uma boa rotação de tronco para buscar a bola, praticamente ele vai fazer a força, a sobrecarga, totalmente no ombro. Então, o que a gente busca nisso? Melhorar a rotação dele, a rotação torácica, certo? Para ele ter menos gasto energético para executar o golpe. Tendo menos gasto energético, consequentemente, ele vai ter menos sobrecarga na articulação. Então, a gente visa muito isso também, né? Na parte da fisioterapia. Não trata a lesão, tem que tratar o movimento desse cliente. Porque provavelmente ele está com o movimento inadequado. Para surgir a dor lá, está com o movimento inadequado. Só se a causa da dor for traumática. Se ele bateu o ombro, se teve algum acidente. Mas os casos que gera a dor, que não é traumático, né? Que às vezes muita por sobrecarga, é pela mecânica inadequada. Isso é fato. Tem padrão, né? Uhum. Tá. Pergunta bebe água aí? Pergunta da Elizabeth. No caso de uma osteofitose cervical crônica, como que procede na físio, meu? Então, osteofitose crônica, certo? Então, provavelmente, vai ter bastante dor nessa região cervical, vai ter as vértebras praticamente bem calcificadas, bem juntas, praticamente não vai ter mais cartilagem ali, né? Então, o que a gente tem que fazer é sempre fazer algumas condutas para minimizar a dor dessa paciente, tá? E sempre também pensar no que levou essa osteofitose cervical crônica. O que levou ela a ter isso, tá? Então, às vezes, ela ficou com uma postura inadequada por muito tempo no computador, ela fica muito tempo sentada, com a cervical lá na frente, ou a gente faz a anamnese e descobre que ela teve um acidente de carro, um acidente automobilístico há 10 anos atrás. Então, por isso que eu sempre falo para avaliar, porque se a gente fazer uma avaliação boa e saber bastante a história desse paciente, a gente consegue identificar o porquê que ela teve isso. Tá? Identificando que ela teve isso, então vamos tratar a dor dela no momento, porque ela quer que alivie a dor. Sim, tá? sim. Então, muitas vezes ela vai ter essa musculatura daqui bastante tensa. Então, o ideal é o quê? A gente soltar essa musculatura, trabalhar bastante a terapia manual. Acho que valeria a pena aí até fazer de repente, uma tração cervical, para melhorar a descompressão um pouco dessa área, uma descompressão manual mesmo, nada de máquina, nada, manual, bem leve, para aliviar a dor, esse desconforto. E proceder também com alguns exercícios, o que vai ajudar bastante também, tanto de estabilidade cervical e estabilidade escapular, tá? Então, o objetivo de trabalhar a estabilidade cervical, trabalhar os músculos profundos da cervical e, consequentemente, a gente tira as tensões, tira a sobrecarga da musculatura superficial, que é escaleno, esternocleido, tá? E o objetivo também de trabalhar a estabilidade escapular, porque escápula e cervical tá totalmente ligado. Se você não tem uma boa estabilidade cervical, a sua escapular, se não tem uma boa estabilidade escapular, consequentemente a escápula vai estar numa posição inadequada, provavelmente uma posição de anteriorização. Se ela está numa posição de anteriorização, consequentemente os músculos que interligam a escápula na cervical vão estar tensas. Se a musculatura estiver tensa, automaticamente a cervical também vai ficar muito tensa. Tá? Então, por isso que é importante a gente, sempre quando pensar em cervical, associar também, tratar também a escápula desse paciente. Tá? Então, voltando, acho que de primeiro momento, eu acho que teria que fortalecer
fortalecer não, soltar primeiramente essa musculatura para tirar as tensões, tá? Daí depois de tirar essas tensões, a gente pensar nessa parte de estabilidade. E saber também, como eu falei, da mecânica, o que causou isso. Então, às vezes, essa sobrecarga na cervical pode ter sido pela falta da estabilidade da escápula, como eu falei, ou pode também ter ocorrido pela falta de mobilidade da coluna torácica. O porquê isso? É só a gente pensar. O nosso corpo, às vezes, funciona como se fosse uma máquina. Então, se uma articulação não está funcionando bem, a outra acaba sobrecarregando. Sim. Então, se a torácica não está funcionando bem, aonde vem para cima? Cervical. Então, se a cervical não está se a torácica não está trabalhando bem, consequentemente a cervical vai sobrecarregar. Por quê? Porque uma rondana não está funcionando, então a outra rondana acaba querendo... Quebrando também. É o efeito dominó, né? Total. Efeito dominó, tá? E assim, eu acho que além de trabalhar a estabilidade cervical, também tem que trabalhar a estabilidade abdominal, toda essa estabilidade do core, né? Porque tudo isso vai acabar fortalecendo todo esse centro, né? Então, a gente tendo uma boa estabilidade, tanto cervical, estabilidade escapular, estabilidade de tronco, para fazer com que dê mais estabilidade para todo o corpo, principalmente para essa região cervical. Então, é muito importante, como eu falei já anteriormente, a gente ver o corpo como um todo, não ficar só na cervical. Porque essa sobrecarga na cervical, essa lesão na cervical, com certeza por consequência das outras articulações que não estão funcionando bem. Então a gente trata essas tensões musculares, essa dor de primeiro momento, e depois a gente já inclui alguns exercícios para fazer com que tire toda essa sobrecarga nessa região. Sim. Então tratar as outras articulações, dar movimento para as outras articulações, para tirar essa sobrecarga da cervical. Joia. Só dando um adendo aí, né? Quando a gente usa a medicina chinesa, a gente sempre checa os movimentos. Eu não sei se... Elizabeth, tu é acupunturista ou é só físio? Me escreve aí pra mim, depois você me responde. Porque o que a gente faz, né? Na medicina chinesa, a gente sempre vai ver os meridianos que passam... Até um boneco aqui. Então, você sempre vai ter aqui, né? A questão é que sempre vai ter pontos na área, tá? Então, como o Caio falou, na parte de trapézio, na parte de ombro, né? Na parte do core, seja na frente ou atrás, né? Que é uma estrutura muscular. Então, sempre vai ter pontos aqui. Então, o que a gente vai fazer quando a gente usa a MTC? Geralmente, a gente faz uma avaliação mais completa, tá? Saber a causa energética e emocional desse paciente. Então, eu não sei se a tua paciente é homem ou mulher, não importa qual é o sexo, não importa qual a idade, mas alguma coisa emocional ela carrega junto com ela. Então você vai ter que saber o que está ocorrendo com ela para a gente atuar. Tá? Então, além dessa parte que o Caio falou, da parte de biomecânica, de fisioterapia, tu pode acrescentar no teu tratamento esse conhecimento oriental, né? Que é a MTC, como você já falou que tem um pouquinho, que é a parte emocional. Saber quais são os meridianos que passam ali, saber quais são os padrões emocionais, mentais, energéticos que estão ali e fazer um combo. É aí que você meio que fecha a casinha, tá? O que é isso, fechar a casinha? É juntar todas essas informações, reagrupar e atuar nessa frente. Então, esse é o legal quando você une essas duas técnicas. Então, você ter esse conhecimento te favorece tanto em resposta, tá? Você alcança uma resposta mais rápida, que o Caio falou que acelera, né, o processo de reabilitação. E você também consegue ter um cuidado maior de entender o que está acontecendo com o teu paciente, com a tua paciente. Beleza? Então, esse pensamento, né, que a gente está falando, da avaliação, da região e desse complemento de tratamento, ele é excelente. Teoricamente, seria a melhor opção para a gente atuar. E aí, tu me questionou aqui, só deixa eu tagar a pergunta. Se a termo pode. Vou deixar para o Caio responder primeiro. Pode ajudar sim, com certeza. Até você pode usar a termoterapia sempre antes da terapia manual, né? Então, fazer uma bolsa de água quente ali, ou usar um calor úmido na região. Primeiro para aumentar a circulação tecidual, para deixar aquele tecido mais maleável, né? Para depois você fazer a terapia manual. Isso ajuda muito.
porque com o calor já deixa os músculos mais soltos, né, com menos tensão, daí depois você parte para a terapia manual. Então, com certeza é uma conduta que a gente pode usar que vai ajudar bastante também na melhoria do paciente, né, do caso. Na medicina chinesa a mesma coisa, a gente usa muito quente. Uhum. Acho que quem me acompanha aí já sabe do quente, né, pra gente. A gente usa muito quente, muito calor. E na medicina chinesa, e na medicina chinesa eu uso o calor até na fase inflamatória, né? Por isso que eu falei, eu gosto de sempre associar, mas às vezes não dá pra gente confrontar a medicina chinesa com a ocidental, porque tem muita coisa diferente. Na ocidental, na fisioterapia, a gente sempre soube que o calor não pode usar em fase aguda. Acabou. Fase muito aguda. Na medicina chinesa já é o contrário. O cara tá agudo lá, tá com inflamação, tá com calor, tá com rubor, tá com edema, você tem que usar. Mas daí, na minha opinião, é um calor diferente, né? Você colocar uma bolsa quente naquela região, aquela região aguda, com certeza pode ser que dê alguma complicação. Na medicina chinesa, como você usa o calor, é muito mais, sei lá, a moxa que você vai usar, é um calor diferente, é um calor interno, um calor que vai lá nos meridianos energéticos. Então, isso é diferente, entendeu? Não dá pra gente confrontar uma medicina com a outra, não tem como. Mas se for ver na parte ocidental, com certeza. Calor eu não uso, né? Na ocidental, na oriental já penso em usar sim, com certeza. Mas sempre moxa, né? Sempre pensando na moxa. E já tive resultados bons em fase aguda. Isso. Que o paciente não estava melhorando a parte de edema. A gente fazendo gelo, terapia manual, exercício e edema não saía do tornozelo de jeito nenhum, tinha limitação, às vezes tinha dor também para fazer alguns movimentos. Uma sessão, fiz uma moxa lá, coloquei alguns pontinhos energéticos para melhorar a circulação de sangue. Melhorou, no dia seguinte ela me ligou falando, zerou o tornozelo, o tornozelo secou em uma sessão. Então, isso é animal. Muito, Ó, calma aí, eu subi a pergunta aqui, ó. Em que momento utilizar ambas alternadas calor e frio? Então, até em fase, às vezes, de aguda, né? Você pode usar uma calor e frio, que a gente chama de contraste, né? Então, às vezes, um entorse de tornozelo. Você vai lá, coloca um balde com gelo. Eu gosto de fazer sempre imersão quando é um edema muito grande. Eu gosto de fazer imersão no tornozelo. Então, pega um balde com um monte de gelo, coloca o tornozelo ali, deixa por um tempo, depois vai lá, coloca um pouco de calor, aí vai lá, coloca o gelo de novo, não fazer 5 minutos, 4 minutos, aí depois 4 minutos, 3 minutos, indo diminuindo, entendeu? Ou pode fazer o contrário, não tem uma regra de quanto tempo deixar um, quanto tempo deixar o outro, mas às vezes eu não uso muito, tá? A parte o contraste, eu acabo não usando muito. Mas tem fisioterapeuta que usa e tem bons resultados também. Eu não costumo usar. Sim. Então, depende muito da prática e depende muito de paciente. Sim. Não dá para generalizar. É muito louco. O que a gente faz na medicina chinesa? Geralmente a gente usa o frio nas primeiras 24 horas, que eu acho que entra em conflito com a visão ocidental. A gente usa 24 horas de gelo. E deu 24 horas e 1 segundo, a gente já começa a usar o calor. Então aí a gente para de usar o gelo e só usa o calor. Mas isso é a questão da visão energética, tá? Então a ideia seria, né, muitas vezes, né, quando eu fui estudar lá, o pessoal sempre comentou. A ideia de usar o contraste é muito mais de virar como se fosse uma bomba energética. Exato, né? Então a gente meio que joga a energia para cima e para baixo. Então por isso que o contraste ele é recomendado lá na China, Japão, na Ásia, tá? Mas geralmente o calor ele é o principal. Acho que eu vou dar um exemplo. Acho que qualquer pessoa que estiver assistindo aí, se tu for ver os filmes orientais do Japão, né? O pessoal da máfia do Japão, acho que é Yakuza, não sei qual é a pronúncia. O pessoal sempre está dentro de uma sauna, está sempre dentro daquelas piscinas de água quente,
que é justamente isso. Então, o oriental em si, ele sempre vai dar preferência ao calor, porque o calor ele relaxa. Só que a temperatura quente lá, aí tem um dado bem importante. O quente para nós orientais é acima de 45, 48 graus. Teve vezes que eu peguei 54 graus Celsius. É calor demais. Tá? Então você tem que tomar cuidado quando você usa esse parâmetro oriental de calor. Aqui no Ocidente, acho que se tiver 39, 40, 42 graus, o pessoal já está começando a ficar alucinado de calor. Então, é só isso que você tem que tomar cuidado, né? Ver a sensibilidade do teu paciente, estar lá acompanhando ele, né, lado a lado, para aplicar a termoterapia, tá bom? Foi respondida a pergunta aí pro pessoal? Me responde aí. Vocês estão ouvindo. Mas a priori seria isso, né? Só para complementar ali, a união das duas técnicas, né? Associar as duas técnicas é a melhor saída nesse momento, tá? Enriquece o teu tratamento. É isso que é o mais importante. Resultado vem, né? E aí o paciente, o teu cliente, ele te reconhece, né? Tu fica reconhecido e aí você pode cobrar o valor que você quiser dele, porque você está dando resultado. Então é isso que vocês têm que ter na mente de vocês, tá bom? Então só abrir mais uma pergunta que eu recebi hoje à tarde sobre tornozelo, as pisadas, né? Aquele joelho valgo, joelho varo, pé plano. Isso interfere, né? Se a gente for ver, né? Quem é fisioterapeuta sempre tem um toque de avaliar quem está andando na rua, no shopping. Isso tem como minimizar isso no dia a dia, Kai? Você tem dicas aí pro pessoal? Tem. A pergunta tá aí, André? Você consegue colocar aí a pergunta? Eu vou ler pra você. Tá bom. Pra quem tem pisada torta e o joelho vai para dentro. Como minimizar esse sintoma, esse problema no dia a dia? Tá. Primeiramente, assim, provavelmente essa pisada torta desse paciente, que o joelho vai para dentro, provavelmente é uma pisada pronada, né? O que é uma pisada pronada? É quando a pisada do tornozelo é para dentro, consequentemente, quando o tornozelo vai para dentro, o joelho também vai, questões mecânicas, né? A gente precisa saber o porquê que a pisada desse paciente é torta. A gente tem que saber o porquê que a pisada desse paciente é pronada. Então, por isso que eu faço na avaliação, a gente tem que descobrir se a pisada dele é torta, é pronada, por uma questão estrutural, ou seja, anatômico, se ele já tem o pé caído, questões anatômicas mesmo, ou se a pisada pronada dele é por questões mecânicas, se ele desenvolveu isso, tá? Por que vai ter diferença? Tá? Porque se tiver uma questão anatômica ali, estrutural, quer dizer que a gente não vai conseguir, vamos dizer assim, melhorar este pé? A gente, da questão estrutural, da questão anatômica, não. Mas o que a gente pode melhorar é o quê? São as ativações musculares dessa região do tornozelo, tá? E vai fazer com que o corpo, consequentemente, a mecânica desse tornozelo, a mecânica do joelho melhore, tá? E com bastante ativação muscular ali naquela região, tá? Vai fazer com que a pisada dele melhore e com uma, vamos dizer assim, consciência, acaba também até tendo uma marcha melhor. Sim. Mas questões mecânicas, tá? Agora, vamos pensar assim, se ele tem a pisada pronada, como eu falei, consequentemente o joelho dele, como perguntaram ali, também vai para dentro. O joelho fica em valgo. Tá? O porquê isso? Tá? Se entra em valgo, se entra o tornozelo fica pronado, consequentemente o joelho também vai entrar. Pela falta de ativação que esse paciente tem, provavelmente, nas musculaturas do tornozelo. Então, por exemplo, não tem uma boa ativação em tibial posterior. Por que tibial posterior? Quem é que sustenta o arco plantar? É o tibial posterior. Então, se ele não tem uma boa ativação do arco plantar, consequentemente, esse tornozelo vai desabar. Então, ele tem que ter uma boa ativação desse arco plantar. Tá? Tendo uma boa ativação desse arco plantar, uma boa ativação do tibial posterior, consequentemente, lá em cima, questão estrutural, também vai melhorar. Isso olhando o tornozelo, mas às vezes ele pode ter, o principal problema dele pode ser lá em cima, no quadril.
Se às vezes o problema dele é lá em cima, às vezes tem uma falta de ativação de glúteo médio, uma falta de ativação desses músculos de estabilidade de quadril, consequentemente o joelho vai entrar e o tornozelo também vai entrar. Sim. Então, por isso que eu falei, depende muito. A gente tem que fazer uma boa avaliação, saber como está as ativações do tornozelo, a estabilidade do tornozelo, se ele está com uma boa consciência nessas musculaturas, tá? E se ele está com uma boa consciência, uma boa ativação na musculatura do quadril. Os dois acabam gerando o valgo do joelho e acaba gerando também essa pisada pronada, essa pisada torta. Então, às vezes, avaliando, ele tem os dois. Ele tem a falta de ativação de glúteo e tem a falta de ativação também dos músculos do pé. E quem são esses músculos do pé? A musculatura intrínseca, tibial posterior. E tem muito exercício legal para a gente trabalhar os músculos do pé. É importantíssimo, mesmo que esse paciente não tenha um joelho valgo, não tenha esse joelho para dentro, é muito importante a gente trabalhar os músculos do pé. Por quê? Porque praticamente todos os dias a gente fica praticamente o dia inteiro de tênis ou chinelo. Por isso que é muito importante a gente, às vezes, andar descalço, às vezes treinar, fazer o treino descalço. Porque treinando descalço e às vezes até andando, você já começa a ativar essas musculaturas intrínsecas. E, consequentemente, dá estabilidade, a estabilidade geral no seu corpo, a estabilidade superior, a estabilidade do pé até lá em cima. Então tem muito exercício legal, muita gente não trabalha, não se preocupa com o pé. Tem o joelho valgo, tem precisada pronada, vamos no quadril, se a gente for no quadril vai melhorar. Às vezes não. Se for só no quadril, às vezes não melhora 100%, porque a gente não viu o pé. Daí se o pé desse cara não está funcionando bem, consequentemente a gente não vai ter uma melhora funcional. Entendeu? Porque a gente não olhou o pé dele. Sim. Então às vezes o pé está com a face plantar está bastante tensa, os dedos acabam não mexendo direito, não tem uma boa mobilidade. E por que isso? Às vezes pelas tensões que tem naquela musculatura, com aquela musculatura muito tensa, então os músculos que teriam que estar ativos ali, no momento da marcha, no momento, sei lá, do exercício, às vezes não está ativado. Então não tendo ativação ali, vai ter esse desabamento, não adianta. Você vai pisar, vai ter esse desabamento, o joelho vai, consequentemente, vai para dentro. Exatamente. Então agora tem esse pé pronado, igual que perguntaram. Então ela tem o pé pronado e o joelho para dentro. Eu não sei se essa paciente, se esse caso que ela comentou, tem dor no joelho. Se essa paciente não tem dor no joelho, provavelmente um dia ela vai desenvolver a dor. Se não tratar, se a gente não tratar agora. Sim. Entendeu? Então um dia vai ter. Então dessa pisada pronada e o joelho para dentro, na minha opinião, tem que olhar os dois. Tem que olhar o pé, o que está acontecendo no pé e o que está acontecendo no quadril. Porque não tem estabilidade no quadril, é o joelho que vai sofrer a sobrecarga, né? Isso. E você acha que depois disso, se não tratar, vem o joelho e a lombar também? Por ser um efeito dominó aí? Com certeza. Assim, a gente sempre tem que se basear num conceito, e inclusive eu aprendi esse conceito na clínica que eu estou agora, né? Trabalhando, que é um conceito que a gente chama de joint by joint, tá? Então, por exemplo, é o tornozelo. O tornozelo é uma articulação que precisa se movimentar, precisa ter mobilidade. Se esse tornozelo não está se movimentando, ou até mesmo se ele não está com uma boa ativação muscular, consequentemente, quem é que vai sofrer a sobrecarga? É o joelho. Exato. É o em cima, sempre em cima. O joelho é uma articulação que não requer muito movimento. E praticamente, o que ele vai fazer, o joelho? O joelho vai flexionar e vai estender. Vai ter as rotações também, mas ele não requer muita... não é que não precisa da mobilidade. Precisa, mas não requer muita mobilidade. Requer muito mais estabilidade. Então, como eu falei, tornozelo, mobilidade, certo? Se não tem a boa mobilidade, sobrecarrega o joelho e precisa do quê? De estabilidade. Então vai sobrecarregar ali. Pensando no quadril. O quadril, ele vai precisar do quê? Mais de mobilidade, tá? Ele precisa de estabilidade também? Precisa, mas ele vai precisar muito mais da mobilidade.
Se ele não tem uma boa mobilidade do quadril, uma boa mobilidade pélvica ali, certo? Quem é que vai sofrer a consequência? A lombar. Sim, Certo? sim. A lombar é uma articulação que não precisa tanto de movimento. A lombar não tem muito movimento ali. Ela precisa muito mais de estabilidade. Sim. Então, se ela não tem uma boa estabilidade ali na lombar, quem é que vai sofrer a consequência? Daí, por exemplo, a torácica. A torácica vai precisar de mobilidade. Daí vem da cervical, que perguntaram anteriormente. A torácica é muito mais mobilidade. A torácica tem muita mobilidade. Tanto para extensão, flexão, rotação. Se ela não tiver uma boa mobilidade ali, cervical vai entrar em cervical sobrecarrega. E a cervical vai precisar de estabilidade, tem mobilidade também, mas vai precisar muito mais de estabilidade ali. Você precisa ter uma boa estabilidade cervical para não ter as dores que a maioria das pessoas tem, questões posturais, com a tecnologia que tem aí, celular, então, com a cabeça para baixo, né? Se você está com a cabeça para baixo, você não tem a estabilidade, você não está usando os músculos de estabilidade. Então, uma coisa acaba levando a outra. Sim. E por conta dessa subida, chega a pegar a ATM também? Tem a ver? Chega. Totalmente. ATM, tanto que, na minha opinião, ATM, cervical e escápula, trabalha tudo junto. Eu falei da cervical e da escápula e tinha esquecido da ATM. Tá? Então, ATM, cervical e escápula, na minha opinião, trabalha tudo junto. Então, é o que eu falei, desse conceito, a joint by joint, vai subindo, e, com certeza, se ele tem uma sobrecarga na cervical, a chance dele desenvolver alguma disfunção na ATM é muito grande também. Entendi. Tá? Então, às vezes, se a gente trata a ATM do paciente, a gente vai ter que tratar a cervical também. Às vezes, a principal queixa dele é a cervical, mas a gente pergunta, você tem, às vezes, dor na ATM, dor nessa região, às vezes, quando come, ele fala, pô, às vezes eu tenho, mas só na hora que eu acordo, que eu tenho a mordida muito presa. Então, às vezes, a dor na cervical dele pode ter, com certeza, relação com a ATM. Então, às vezes, o foco principal da dor, a origem da dor, pode ter sido a ATM. Então, não dá pra gente... negar qualquer articulação. Exatamente. Por isso que precisa ter realmente uma boa avaliação para a gente tocar o tratamento, né? Tá. Para a gente saber realmente o que está acontecendo ali. Qual é uma média de tempo para fazer uma avaliação boa? O que você acha, assim? Uma boa avaliação. Demora, é mais fácil. Uma avaliação assim, boa, completa. Tá? Isso. Na minha opinião, 1 hora, mas com 10 minutos ali já de algumas orientações que você pode dar para o paciente. Só se ele falar assim para você, se ele chega, Caio, eu tô com muita dor. Tô com muita dor mesmo, tá? Muita dor. Então, às vezes a gente pode deixar a avaliação por um segundo momento, tá? Tratar essa dor aguda dele nessa primeira sessão, na segunda sessão, e depois fazer a avaliação. Daí a gente explica. Sempre explicando, vou primeiro tratar essa inflamação bem aguda que você tá. Então, às vezes, fazer os aparelhos de eletroterapia, fazer uma liberação muscular para soltar toda aquela região, aquelas musculaturas, né? E depois fazer uma boa avaliação. Se for uma dor crônica, estou com dor na lombar. Tenho dor na lombar quando eu acordo, tenho dor na lombar quando eu vou jogar bola. Aí, por que não gastar não, entre aspas, né? Fazer uma avaliação aí de 1 hora, uma avaliação completa, e com certeza o paciente vai sair satisfeito com a sua avaliação, se for muito boa, vai explicar direitinho para ele o que está acontecendo com o corpo, tá? E às vezes ele sair da primeira avaliação, sair da primeira sessão da avaliação, já com umas orientações suas. Isso vai ser muito benéfico. Algumas orientações, às vezes com alguma liberação muscular, até mesmo com algum exercício que ele pode ir fazendo, para ir aliviando essa dor de primeiro momento. Entendeu? Aí na segunda sessão a gente já começa realmente o tratamento, né? Entendi. Então, mas uma boa avaliação mesmo, na minha opinião, aí 50 minutos e 10 minutos com orientações aí que você já pode dar para ele na primeira sessão. Tá, joia. Aí é uma curiosidade de pergunta. Curiosidade de pergunta não, uma pergunta. Qual a diferença da eletro, da físio, e a eletro da acupuntura?
praticamente nenhuma diferença. Eu lembro quando eu estava lá no SEATA, eles usam praticamente a corrente do FES e do TNS, né? Dependendo se você quer estimular, se você quer inibir. Então, na minha parte clínica, na minha experiência clínica, eu não tenho o aparelho de eletroacupuntura, mas daí quando eu vou fazer eu uso muito o eletro da fisioterapia mesmo, né? Porque tem aqueles jacarezinhos, daí a gente coloca os jacarezinhos, coloca na agulha e funciona. Mas eu uso muito mais na parte de soltar musculatura, então com o objetivo de soltar os músculos, né? Então às vezes eu coloco as agulhas na musculatura tensa e coloco a eletroacupuntura para tirar aquela tensão, né? Eu não uso pensando em estimular os pontos, em estimular os meridianos, eu nunca acabo não usando, tá? Eu uso mais a eletroacupuntura com o objetivo realmente de soltar o músculo na físio. Tá. A mesma pessoa perguntou, e o laser da físio, tem alguma semelhança com o laser da acupuntura? Tem, o laser, assim, que eu sei da acupuntura, que eu vi, é um laser praticamente meio, assim, fraco, dependendo do fabricante, né? O que é laser fraco? Ele não tem uma potência muito boa, esse laser, né? E o laser da fisioterapia, dependendo de algumas marcas, a potência dele é muito boa. Então a gente consegue praticamente colocar 4 joules, 3 joules em questões de segundos, entendeu? Tem aparelhos que você coloca 3 joules, 4 joules e fica 5 minutos para colocar um ponto. Então, entendeu? Então tem aparelhos muito ruins de laser na fisioterapia e a maioria nacional é ruim, tem acho que 1 ou 2 nacional que são bons. E o resto não é que não é bom, né? Mas tem uma potência ruim, você vai demorar muito tempo para estimular aquele ponto, né? Podia ser melhor, né? Exatamente. O laser da acupuntura, eu não tenho muito conhecimento, mas às vezes quando eu vou atender um paciente que quer fazer acupuntura, ele fala, tenho medo de agulha. Então o que você vai fazer? Então às vezes, para deixar ele mais relaxado na primeira sessão, ou estimula com a mão, ou pega o laser, estimula os pontos, aí ele vai ver que teve resultado. Sim. Daí ele falou, com agulha é mais efetivo? Eu falo, com certeza vamos testar, vamos. Vai lá, a gente coloca a agulha, entendeu? Então, às vezes, na primeira sessão, quando o paciente está inseguro, eu uso o laser, mas não é tão efetivo, né? Na acupuntura. Acupuntura. É uma ferramenta, digamos que, não é opcional, mas seja uma ferramenta que seja uma alternativa do que você não consegue aplicar com forma eficaz, digamos assim. Mas faz sentido. Beleza. Caraca, só tem mais 5 minutos, hein, meu? Passou rápido. Passou rápido. Quem tem pergunta aí vai mandando, agora é uma pergunta, né? Que a gente já vai estar quase encerrando. Como você atende, Caio? Como você atende? Como funcionam os seus atendimentos? Eu atendo, agora como falei, estou atendendo numa clínica lá em Alphaville. Faço atendimento particular também, tá? Tanto de acupuntura como parte ortopédica. E também de atendimento particular em domicílio, né? Em São Paulo. Tá. Eu não tenho um espaço físico próprio, tenho aquele espaço lá que a gente, da Monte Alegre, né? Sim. E sublocou, mas não tenho um espaço meu. Então, atendo na clínica em Alphaville, que eu como falei, desde aí de 2015 até agora, né? 2014 até agora, e atendimento particular. Beleza. Atendimento particular, em domicílio. Já é. Boa. Só deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Cadê? Você tem alguma dica pro pessoal para fechar? Alguma dica para quem tá começando aí na carreira? Na jornada profissional? Sim, tem uma dica, dependendo da área que vocês querem
com certeza é interessante fazer uma especialização. Então, se for seguir a área ortopédica, fazer uma pós-graduação nessa área ortopédica. Se for seguir a carreira na carreira respiratória, fazer essa pós-graduação na área respiratória para buscar mais conhecimentos, tá? Não é que vocês não podem trabalhar depois que sai da faculdade. Sim, trabalha, mas sempre buscando mais conhecimentos para aprimorar sempre a prática clínica de vocês, né? E, como eu falei, não só na área ortopédica, todas as áreas, uma boa avaliação é o que vai conduzir o melhor tratamento, né? É uma chave. Em todas as áreas isso, em qualquer área. E, como eu falei, na faculdade, não te ensinam a avaliar muito, né? Dá os princípios lá da avaliação, da anamnese, mas você acaba sabendo avaliar mesmo com a prática, né? A pós-graduação também te ensina a avaliar, faz você tem uma vivência melhor, mas o que vai fazer você crescer na avaliação, ter uma avaliação cada vez mais produtiva, né? Mais eficaz, é sempre com certeza com a prática. E é isso, né? Então, avaliem bem, pensem bem o que você vai fazer com o paciente, né? Para conduzir aí sempre o melhor tratamento, né? Show de bola, tranquilo. Bem, pessoal, a gente já vai começar a encerrar. O Instagram já está falando que tem mais um minutinho aqui para encerrar. Queria agradecer a presença. Vou depois deixar as palavras para o Caio, mas é só para, antes de eu passar, né, a palavra para ele. Segunda-feira, às 15 horas, eu vou trazer a Ana para fazer uma live, tá? A Ana, aquela mesma Ana, de terça das 20, a gente vai fazer a live juntos às 15 horas, tá? Então, 3 horas da tarde a gente vai ter uma live. Então, quem não conseguir acompanhar, quem ficou com dúvidas, a gente vai tirar as dúvidas na segunda agora, às 15 horas. Mas eu vou postar, vocês vão estar no feed, vai receber no canal do Telegram, vai receber tudo bonitinho a indicação. Aí eu queria agradecer você, Caio, pela Valeu, presença. obrigado. Obrigado você, André, pela oportunidade. Estamos aí. Bem, Elizabeth, acho que você entendeu. Se tiver dúvidas, tem o Insta do Caio, eu deixei anotado, tá no meu feed também, tá no meu post aí no Instagram. Aí você pode conversar diretamente com ele, tá? Porque quem manja de física aqui é ele. Eu só sei medicina chinesa, então a ideia é mostrar conhecimento aqui, passar conhecimento aqui para vocês, beleza? A Ana, essa Ana aí, ó, que acabou de comentar, ela vai vir aí na segunda. Joinha, então, muito obrigado aí. Não saiam de casa, se cuidem, né? Aumentem a imunidade de vocês. E vamos nos falando. Obrigadão aí, Caião. Encerra aí, que aí eu... Valeu. Obrigado aí, pessoal. Obrigado aí por compartilharem aí, por terem a live. E valeu, André, pela oportunidade. Obrigado por tudo aí. Tamo junto. Abraço. Até mais. Valeu. Abraço.